Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Nova etapa da pirâmide. Concluímos o tópico iniciado no capítulo Real Esoterismo. Nutrição completa e variada. Como já mencionado, quando se faz a transição para a alimentação de primeiro tipo, ocorre uma deficiência de vitaminas e minerais. A escassez é observada não porque há abundância de tudo em alimentos animais e mortos, mas devido ao fato de que um organismo animado tem uma demanda crítica e aumentada de vitaminas, minerais, micro e macroelementos. Esta é outra razão pela qual você não deve se apressar e fazer uma transição brusca. O corpo precisa de tempo para se reconstruir, formar uma vitaflora e acumular todos os elementos necessários. Durante o período de reestruturação da necrobiose para a vitabiose, é precisamente o acúmulo de vitaminas, minerais, micro e macroelementos que ocorre. No sentido literal, a carne e a pele estão mudando. A acumulação continuará até que uma massa crítica de todos os elementos necessários seja alcançada. Novamente, até que uma microflora viva seja formada, o alimento vivo não pode ser totalmente absorvido e o corpo sempre terá apenas um pouco. Então, mais perto do final da transição, você verá que a comida viva começou a ser completamente absorvida e a comida morta deixou de ser absorvida. E então toda a diferença entre necrobiose e vitabiose, entre um degrau da pirâmide e outro será revelado a você. Mas até lá, é necessário comer conscientemente, incluindo alimentos de origem animal e frutos do mar, se possível na forma crua. O principal é que o processo de limpeza do corpo prevaleça sobre o processo de entupimento. A este respeito, a carne cozida com muitos verdes é ainda melhor do que os cereais cozidos. A proporção de alimentos vegetais vivos deve ser aumentada em sua dieta gradualmente, mas com o máximo de variedade. Você deve entender que o corpo não requer tanto proteínas, gorduras e carboidratos quanto uma grande quantidade de vitaminas e minerais. Sem o primeiro, ele pode viver, e por muito tempo, sem o segundo, de forma alguma. Se você consultar o capítulo Propriedades Distintivas das Plantas, em Living Kitchen ou na nova edição de Apocryphal Transurfing, verá que cada planta é especialmente rica em algo próprio e quanto mais variada for sua dieta, ou seja, mais cedo o corpo vai estocar tudo o que precisa, engordar. Claro, você não pode comer de tudo e nem sempre encontrará, mas precisa entender que comida viva não é apenas comer vegetais e frutas. Como base, você pode usar receitas de formação de sistema. Muitas receitas úteis também podem ser encontradas no livro. Há uma opinião de que o próprio corpo sabe do que precisa. Esta é uma opinião falsa. Ele não sabe de nada. O organismo está desnorteado e mergulhado em um sono profundo, pois seu conhecimento natural original está enterrado sob uma espessa camada de sintéticos feitos pelo homem. Desde a concepção, ele foi alimentado com comida morta, que causa intoxicação e dependência. Ele está mais disposto a dizer que quer uma batata frita ou um hambúrguer do que um pimentão. E mesmo quando você muda para a comida 100% viva, ele não para de desejá-la, desde que as toxinas dos alimentos mortos ainda estejam presentes nele. Imagine que você está alimentando seu bebê e deseja que ele melhore e tenha uma boa aparência. Como decorre do princípio anterior, você precisa alimentar seu corpo de forma consciente e completa, dar a ele o que ele precisa, quer ele queira ou não. Então ele mesmo desejará e até exigirá com insistência a comida certa, mas primeiro deve ser ensinado como uma criança. Da mesma forma com a bebida. Beba água limpa com atenção. É a mesma coisa quer você queira ou não. Dependendo do peso, pelo menos 1,52 litros por dia. De preferência água estruturada, e melhor ainda viva. Não mais que 15 minutos antes das refeições e não antes de 1,5 a 2 horas depois. A água pura é necessária não tanto para saciar a sede, mas para a purificação.
Você não lava a louça com refrigerante ou suco, lava? Também é mais fácil para o corpo manter o equilíbrio hídrico com água limpa, e não com produtos dos quais ainda precisa ser obtido. Não o force a fazer o tipo de trabalho que os nativos do deserto fazem quando cavam, trituram e espremem as raízes das plantas. Recentemente, uma descoberta surpreendente foi feita. Acontece que o corpo, por motivos desconhecidos, sinaliza sede apenas no último momento, quando já chegou um limite perigoso. É por isso que uma pessoa pode tomar um café o dia todo e não sentir sede. O corpo é despretensioso e capaz. Contente-se com o menor. Mas isso não significa que não deva ser cuidado. Alimentos separados. Não misture alimentos incompatíveis, como proteínas com carboidratos, ao mesmo tempo. As proteínas são digeridas em um ambiente ácido, os carboidratos em um alcalino. Se forem misturados, a comida não será digerida, mas apodrecerá. Alimentos de diferentes tipos, frutas, vegetais, nozes, cereais, devem ser consumidos separadamente. É permitido misturar produtos do mesmo tipo, mas não se empolgue muito. As receitas devem ser o mais simples possível. Porém, com a transição para uma dieta monotrófica de alimentos crus, é melhor não se apressar até que o corpo engorde. Uma salada com manteiga, um vinagrete vivo, uma sopa viva de todos os tipos de vegetais e ervas não fazem mal a ninguém. Potência consistente. Durante o dia, coma primeiro os alimentos que digerem mais rápido e depois os que duram mais. Este é o mesmo princípio do movimento dos carros. Se os carros da frente forem mais lentos, forma-se um engarrafamento. De acordo com a velocidade de assimilação, os produtos se alinham da seguinte forma: frutas, vegetais, cereais, nozes. Eles devem estar alinhados na mesma linha durante o dia. Nozes e grãos podem trocar de lugar se pelo menos 3 horas se passaram desde a refeição com nozes. Antes do almoço, frutas, smoothie verde, iogurte vivo, ou seja, não iogurte de leite, mas verde, de receitas formadoras de sistema. No almoço, legumes, verduras. À noite, nozes, pão, cereais vivos de cereais germinados. A comida viva não está sujeita a uma regra como não coma depois do pôr do sol ou depois das 6 da tarde. Você pode comer quando quiser e quanto quiser, mesmo antes de dormir. O principal é não quebrar a sequência. Metabolismo do beija-flor. Se possível, recuse óleos pesados, como oliva, girassol, milho, soja, palma e alguns outros. Os óleos leves, ao contrário dos pesados, não sobrecarregam o corpo desnecessariamente e são absorvidos mais rapidamente. Estes incluem linhaça, cedro, abóbora, cardo de leite, amaranto, nogueira. Noz. Se o óleo for leve, lave a louça com água fria sem detergentes. Vitória Butenko faz uma comparação tão característica. Uma pessoa que come gorduras leves tem um metabolismo de beija-flor. Ele tem uma energia fluida e viva, sente-se leve e livre, move-se rapidamente e pensa rapidamente. Uma pessoa que come muito, especialmente gorduras animais, tem um metabolismo grisalho. Ele tem um corpo pesado, baixa energia, movimentos lentos, consciência. Com sono. Na maioria das situações da vida, a vantagem fica com quem tem o corpo menos carregado, que se sente leve e livre. Mesmo no ringue dos pesos pesados, aquele que tiver um corpo poderoso, mas o metabolismo de um beija-flor, será invencível. Não tenho certeza se essa vantagem teria o mesmo valor, digamos, em uma cervejaria, mas mesmo assim, ainda é mais fácil. Comida de inverno. Em geral, o período de inverno não é o melhor momento para mudar para alimentos vivos. É melhor iniciar uma transição sequencial a partir do final da primavera. Mas mesmo no inverno você pode encontrar muita comida. Alimentos vivos não se limitam a vegetais e frutas. Algas marinhas podem substituir verduras frescas. As plantas de efeito estufa também são uma opção adequada, só que aqui
Você deve ser mais cuidadoso e legível. Existe a opinião de que verduras e legumes com efeito de estufa devem ser totalmente rejeitados, que tudo está saturado de química, etc. No entanto, isso não é totalmente verdade. De fato, às vezes você pode encontrar química, mas agora os fertilizantes orgânicos são usados contra U200B contra U200 com mais frequência em muitas estufas. Há outro fator importante. Como você sabe desde o básico do transurfing, seu mundo preenche aquilo em que sua atenção está fixada. Se você começar a repetir constantemente: sim, tudo é química por aí, será assim para você. Não seria melhor focar sua intenção em encontrar produtos naturais? Quem procura sempre encontra e recebe o seu, especialmente reservado para ele. O vendedor nem sempre sabe, e nem sempre dirá a verdade, se as plantas são realmente cultivadas sem o uso de produtos químicos. Mas também pode ser determinado de forma independente. Se a planta tiver um sabor acentuado e incomum, você deve procurar produtos de outros fabricantes. Em qualquer caso, você pode garantir uma maneira conhecida. 1,52 litros de água são despejados em uma tigela esmaltada, meio limão é espremido, colocado lá e amassado para que todo o suco saia. Coloque as verduras nesta água e deixe por 5 minutos. O mesmo deve ser feito com beterrabas e cenouras de inverno, das quais primeiro é removida uma fina camada de casca. Substâncias nocivas, embora não completamente, serão neutralizadas. Bagas congeladas também são bastante adequadas para fazer smoothies verdes. É verdade que existem alguns problemas com vegetais congelados, eles são escaldados, então não se sabe quantas enzimas vivas permanecem lá. Mas, eu acho, a coisa viva nos vegetais congelados ainda permanece. Você mesmo pode determinar a seu gosto, um produto vivo ou morto. Na minha opinião, vegetais e bagas congelados ainda podem ser considerados alimentos vivos, embora sejam inferiores aos naturais em valor nutricional. No inverno, atenção especial deve ser dada aos alimentos nutritivos, nozes e cereais germinados. Se as nozes não lhe agradarem, tente misturá-las com um pouco de mel. Ou, por exemplo, aqui está uma receita. Pegue nozes, bolo de cedro, cacau vivo em proporções iguais, acrescente um pouco de mel, mexa. Você verá que já existem sensações gustativas completamente novas e muito atraentes. Algas marinhas, pólen de flores, pólen de abelha, passas azuis, infusão viva de roseira brava e ervas são essenciais. Eles fornecerão ao corpo a maioria das vitaminas e minerais necessários. Os seguintes produtos também têm um valor nutricional muito alto: abóbora, gergelim, amaranto, farinha de cedro, bolo de cedro, leite de cedro, espelta. Informações sobre espelta podem ser encontradas aqui. http://www.hnh.ru/food/pellet_seio. Todos eles são campeões em conteúdo de proteína. Até 45%. Não há tanto em qualquer produto animal. A farinha pode ser adicionada, por exemplo, a cereais vivos como suplemento proteico. Todas as informações necessárias e os próprios produtos podem ser encontrados na internet. Substituição do leite. Não adianta beber leite. É mal digerido e ainda pior absorvido. Faz ainda menos sentido alimentar crianças com leite de uma espécie biológica alienígena, para não mencionar as substitutas. Misturas de leite. Deus te livre, pequenino, de nascer de uma mãe que diligentemente o regalará com misturas lácteas e cereais até que você, coitado, fique todo doente. Se você transferir crianças pequenas para alimentos vivos, guie-se pelos princípios: cautela, pequenas doses, gradualidade. Pela primeira vez, leite de brotos de trigo, espelta, aveia, trigo sarraceno, nozes, gergelim, leite de cedro, depois mingau de brotos, smoothies verdes, sopa verde, algas marinhas, sucos naturais, purê de frutas e bagas. Cuidado com o pólen e pólen. Procure abóbora, gergelim, farinha de cedro,
Você pode adicionar aos cereais e também fazer leite. Para tudo isso, você precisa de um liquidificador poderoso. Os cereais cozidos devem definitivamente ser substituídos por cereais vivos de cereais germinados. O leite animal é o leite dos mesmos cereais e nozes germinados. Tudo isso pode ser facilmente preparado no liquidificador. Durante a transição para alimentos vivos, você não deve se apressar em desistir de laticínios, queijo cottage, queijo, gema de ovo. Desista deles apenas quando sentir que preparar. Você só deve saber que o queijo duro é absorvido pelo corpo com muita dificuldade e por muito tempo. É melhor dar preferência ao queijo jovem, não duro. Os fabricantes de todos os produtos, incluindo os cereais, devem ser escolhidos entre aqueles que não perseguem seus animais e pássaros com aditivos sintéticos, que não destroem o solo e as plantas com produtos químicos, que ainda têm pelo menos um pouco de bom senso. Existem tais produtores. Se você apontar, você os encontrará. Menos produtos químicos. Claro, dificilmente é possível se proteger de todas as manifestações da civilização tecnogênica. Mas a quantidade de produtos químicos nocivos em seu ambiente imediato, de materiais de construção a cosméticos, pode ser minimizada se você definir essa meta. Afinal, você pode construir sua própria casa usando apenas materiais ecológicos e naturais? Certamente você pode. Só não diga que não tem dinheiro para isso. Isso é transurfing. A questão não está nos meios, mas no filme que está rodando no seu projetor. Talvez um dia você queira jogar fora de casa todos os produtos químicos domésticos e cosméticos, que são bens de consumo baratos. A razão é boa o suficiente. Todos aqueles detergentes e líquidos para roupa não ficam apenas no canto, eles carregam fumaça venenosa por toda a casa que você precisa respirar, mesmo que não a sinta. E a química dos cosméticos penetra facilmente pela pele na corrente sanguínea e entope todo o corpo com toxinas. Como resultado, a rápida melhoria de algo ao longo do tempo é substituída por uma deterioração ainda mais rápida de tudo e de todos. Nem todos os detergentes e cosméticos sob a marca natural podem ser considerados produtos absolutamente ecológicos. Estamos falando da maior ou menor agressividade da química ali presente. Cosméticos verdadeiramente vivos, por exemplo, são feitos à mão a partir de plantas vivas e não são armazenados por muito tempo, como produtos frescos. Não é necessário ir a extremos, lembrando como nossos ancestrais distantes lavavam os cabelos e lavavam as roupas. Mas seria bom mudar os químicos inveterados para os fabricantes que se concentram na segurança e no respeito pelo meio ambiente de seus produtos. Como ponto de partida, para ter uma ideia do que são produtos ecológicos para casa e corpo, recomendo este site, http://www.bishme.ru. Permita-se ser você mesmo e permita que os outros sejam diferentes. Não seja como aqueles crudívoros que estão zangados com o mundo inteiro porque não são compreendidos e não querem compartilhar suas crenças. Pare de tentar converter os outros à sua fé. Se as pessoas ao seu redor tentarem guiá-lo no verdadeiro caminho, ouça com atenção, com os olhos bem abertos e confiantes, e siga com calma o seu próprio caminho. Mas não prove nada a ninguém e não imponha nada. Incluindo crianças. Você não pode proteger as crianças da influência da tecnosfera se elas mesmas não quiserem. E você não conseguirá convencer alguém de algo se ele não estiver pronto para aceitá-lo. Para quem está pronto, basta uma dica e um exemplo claro. Todo mundo tem seu próprio caminho, e não cabe a você decidir qual caminho seus entes queridos devem seguir. O único método de persuasão aqui só pode ser um exemplo claro. Outros métodos não funcionam. Embora você possa tentar, é claro. Procure pessoas que pensam como você. Não converta todos ao seu redor à sua fé, mas procure pessoas já prontas com a mesma opinião e comunique-se com elas. Pelo menos você sempre pode encontrá-lo na internet. A comunicação é necessária para não se concentrar em seus próprios pensamentos e erros, mas para trocar experiências e apoio.
A consciência humana é organizada de tal maneira que não pode prescindir de algum tipo de suporte real, assim como um pássaro sem galho. A consciência não pode estar constantemente em voo livre, ela precisa pousar em algo de vez em quando. É por isso que, quando as pessoas estão unidas por alguma ideia comum, elas se reúnem em grupos onde sempre é possível encontrar comunicação e apoio de pessoas afins. Deve-se apenas desconfiar da experiência de outras pessoas. Primeiro, a experiência é sempre individual até certo ponto. Pessoalmente, tento dar não um foco restrito, mas as recomendações mais gerais. Não se precipite nos métodos e práticas de nutrição de outras pessoas. Ouça, antes de tudo, a si mesmo, sua alma, mente e corpo. Em segundo lugar, mantenha a consciência e avalie sobriamente quão adequada e sã essa pessoa é. Em geral, com observação cuidadosa, o grau de adequação não é difícil de avaliar. Se uma pessoa mostra tendências paranoicas, mostra sinais de fanatismo ou obsessão por alguma coisa, é melhor ficar longe dela. Orientação do alvo. Você deve sempre se lembrar e estar ciente de por que está fazendo isso, pelo que está se esforçando, o que deseja alcançar. Caso contrário, você não conseguirá manter o vetor de intenção e fazer a transição para um novo degrau da pirâmide. A estrela-guia serão os benefícios que você receberá quando se encontrar nesta fase. Sobre eles você deve sempre lembrar: corpo limpo e saudável, intelecto poderoso e consciência clara, boa forma física, psique estável, liberação de parasitas, libertação de alimentos e outros vícios, livrar-se de doenças crônicas e degenerativas, como cardiovasculares, câncer, diabetes, artrite, AIDS, sobrepeso, alergias, depressão, neurastenia, infertilidade, envelhecimento precoce, estresse, fadiga crônica, etc., e ainda por cima, e como consequência natural, um aumento da vitalidade geral e da qualidade de vida em geral. Obviamente, ao adquirir pelo menos uma das vantagens listadas, você obtém vantagem sobre quem não possui essas vantagens. Fale sua realidade. Nutrição por si só não é tudo. Apenas uma abordagem integrada funciona plenamente, como pensamos, como comemos, como nos movemos. Você deve sempre se lembrar do objetivo e transmitir constantemente a intenção. Uma enorme massa de pessoas na Terra ora incessantemente a seus deuses. E por um bom motivo. Dessa forma, as pessoas fixam seu ponto de aglutinação, sua realidade, para que a consciência não voe ou, grosso modo, o teto não se mova. Se a atenção não for ocupada pela religião, certamente será capturada por algum outro pêndulo, ideologia, ideia, trabalho, movimento social, etc. Um lugar sagrado nunca está vazio. Nós pastoreamos os pêndulos, eles nos pastoreiam. Nossa tarefa com você é ser mais um pastor do que uma ovelha. Não estar sob os pêndulos, mas acima deles, usá-los para seus próprios fins. Alimentá-los. E para isso você precisa administrar sua atenção. Sim, a consciência precisa pousar em alguma plataforma, um pêndulo. Aqueles que rezam para deuses e ideias o fazem inconscientemente. Mas o mesmo pode ser feito conscientemente. Transmita sua intenção, reproduza seu filme, fale sua realidade. Quando você cozinha alimentos vivos, come, faz exercícios físicos, faça não apenas assim, mecanicamente, mas com sentido, pensando no porquê está fazendo, pelo que está se esforçando, o que isso vai te dar. Fale formas de pensamento para si mesmo, declare sua intenção o mais rápido possível, transforme-a em um hábito. As formas de pensamento podem ser algo assim: eu como alimentos naturais vivos, meu corpo purificado, a energia aumenta, a consciência clareia. Todos os resíduos e toxinas são removidos do corpo. Meu corpo é como um rio de montanha. Eu sou um rio de montanha limpo, rápido e poderoso. Um poderoso rio de montanha gira poderosas turbinas de energia. Tenho um corpo bonito, saúde excelente, energia poderosa, intelecto poderoso e uma mente clara. A comida viva limpa meu corpo.
À medida que o corpo é limpo, a consciência se torna mais clara. Eu tenho uma mente clara e uma consciência poderosa. Eu controlo minha realidade como um sonho lúcido. Meu corpo está ficando melhor e melhor a cada dia. Em um corpo puro, a energia flui fácil e livremente. Tenho uma energia poderosa, e cada dia mais poderosa. O alimento vivo me purifica e me nutre com tudo o que preciso. Eu como muito bem, de forma adequada e nutritiva. Eu cuido do meu corpo e meu corpo renasce. Meu corpo está limpo e meus superpoderes se abrem. Eu tenho energia poderosa, intelecto poderoso e consciência poderosa. Eu sou um gênio, e a força está comigo, a força me guia, então faço tudo de forma brilhante e brilhante. Resolvo facilmente qualquer problema. Eu controlo minha realidade. Adoro comida viva porque limpa meu corpo e minha mente, afasta todos os parasitas, me liberta da matriz, me dá excelente saúde e energia poderosa, me dá confiança e liberdade. E meu corpo também gosta muito de comida viva, é leve, curadora, limpa. Eu amo comida viva só porque ela está viva. Não é necessário pronunciar todo o texto na íntegra e palavra por palavra. Você pode fazer uma versão de suas declarações e, de vez em quando, durante o dia, repeti-las regularmente para si mesmo ou em voz alta. Todos juntos ou separados, como você deseja. O principal é regularmente. O mesmo pode ser feito com declarações caluniosas por um copo d'água ou por um prato que você vai comer. Apenas não transforme tal ocupação em um dever pesado. Deve lhe dar prazer, porque ao fazer isso você forma seu corpo, seu templo, sua mente e sua realidade, seu mundo. Está tudo à sua disposição e vale muito a pena. Sem essa tradução consciente da intenção, é muito difícil permanecer no caminho da nutrição viva. Sua atenção será rapidamente captada pelo sistema, ele tem muitas alavancas para isso: a mídia, a sociedade, os restaurantes, os supermercados. E você se encontrará novamente no rebanho, sob os pêndulos, e retornará à sua dieta anterior, como todo mundo. Mas então suas oportunidades serão, como as de todo mundo, não acima da média. Para evitar que isso aconteça, faça sua oração consciente, expresse sua realidade, alimente seu pêndulo com comida viva e isso ajudará a manter sua atenção no caminho escolhido. Movimento da escada rolante. A atividade física adequada, não preguiçosa, mas não exaustiva, é parte integrante do cuidado do corpo tanto quanto a nutrição. Se você levar um estilo de vida sedentário com alimentos vivos, seu peso logo se desviará do normal em uma direção ou outra. O movimento para o corpo é muito importante. Sem movimento, sem desenvolvimento. E onde não há desenvolvimento, há degradação. Imagine como se você tivesse que subir uma escada rolante descendo. Se você ficar de pé ou se mover muito devagar, acabará bem no fundo. Você não pode ficar parado. Não há status quo fixo, há desenvolvimento ou degradação. Isso não significa que você deve estar sempre correndo como um esquilo em uma roda. O mais ideal é atingir um certo nível desejado na escada rolante em seu desenvolvimento e, a seguir, dar um passo firme para não cair abaixo. Programa de regeneração. Comida morta inicia um programa de degeneração, decomposição. A comida viva, ao contrário, é capaz de revitalizar e renovar todo o organismo. No entanto, é necessário um impulso para iniciar o programa de atualização. Comida não é tudo. A intenção de limpeza e renascimento pode servir tanto como meta quanto como impulso, o ímpeto primário que inicia o programa de regeneração do corpo. Não acredite se alguém lhe garantir que isso é impossível. No novo nível da pirâmide, muito se torna possível. Tudo o que é necessário é uma declaração firme de sua intenção. As formas de pensamento podem ser aproximadamente as seguintes: em meu corpo, tudo é limpo, renovado, restaurado, rejuvenescido. O processo de envelhecimento é desenhado. Voltar.
A comida viva põe todo o meu corpo em ordem, tudo. As funções vitais são restauradas e normalizadas. Um organismo vivo precisa de comida viva. Comida viva renova todo o meu corpo e inicia processos de regeneração. Novos dentes crescem no lugar dos dentes perdidos. Todo o meu sistema nervoso está totalmente restaurado. Todo o sistema circulatório e linfático é completamente limpo, renovado e reanimado. Os discos intervertebrais são restauradas. Meu cérebro tem um programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Todos os dias nascem novos neurônios, milhões de novos neurônios. Ambos os hemisférios funcionam de forma clara, harmoniosa e sincronizada. Mais e mais conexões são formadas entre os hemisférios. Eu tenho um cérebro genial e um intelecto poderoso. Minha pele está limpa, suavizada, rejuvenescida. Tenho uma pele limpa, suave, fresca e macia. Eu pareço jovem e atraente. Eu pareço muito bem. A cada dia fica melhor e melhor. Todo o meu corpo renasce. Eu me transformo em um jovem e belo elfo. Eu pareço jovem, poderoso, atraente. Eu sou um jovem e belo elfo. Na verdade, a declaração de intenção é o fator decisivo que separa e distingue. Apenas uma dieta de alimentos crus como forma de comer e comida viva como parte integrante do transurfing. Se você encontrar um crudívoro que nunca atingiu esses objetivos, vantagens, que foram constantemente discutidas aqui, significa que sua intenção funcionou em uma direção completamente diferente, ou não funcionou, ou ele foi guiado por princípios de transição completamente diferentes. Embora já um alimento vivo em si dê uma transição para vibrações mais altas. Mudar para a comida do primeiro tipo automaticamente o leva para a faixa de vibrações mais altas. É como subir e olhar para a terra do ponto de vista de um pássaro. O corpo é limpo, a energia é aumentada, a consciência é limpa. A realidade se abre diante de você de uma forma desconhecida. Você começa a ver o que os outros não veem e a entender o que os outros não veem. Esta é uma vantagem muito forte. Por outro lado, algumas coisas de baixa vibração se tornarão inacessíveis para você. Por exemplo, se você não pode fumar ou beber, vai se sentir mal. No entanto, às vezes é até útil fumar, beber um pouco ou comer algo morto, para mais uma vez ter certeza de que você não quer voltar ao passado. Resumo. Durante o período de reestruturação da necrobiose para a vitabiose, é precisamente o acúmulo de vitaminas, minerais, micro e macroelementos que ocorre. Até que uma microflora viva seja formada, o alimento vivo não pode ser totalmente absorvido e o corpo sempre um pouco. O principal é que o processo de limpeza do corpo prevaleça sobre o processo de entupimento. A proporção de alimentos vegetais vivos deve ser aumentada em sua dieta gradualmente, mas com o máximo de variedade. O corpo não vai parar de desejar comida morta até enquanto as toxinas de produtos mortos ainda estiverem presentes nele. Imagine que você está alimentando seu corpo como seu filho e quer que ele melhore e tenha uma boa aparência. Você precisa alimentar seu corpo de forma consciente e completa. Dê a ele o que ele precisa, quer ele queira ou não. Beba pelo menos 1,52 litros de água limpa por dia. Não misture produtos incompatíveis ao mesmo tempo, como, por exemplo, proteínas com carboidratos. Durante o dia, coma primeiro os alimentos que são digeridos mais rapidamente, e depois deles aqueles que duram mais. Substitua óleos pesados por leves, cardo mariano, cedro, amaranto, abóbora, linho, noz. Se você começar a repetir sim, tudo é química, será assim para você. Orientar a intenção de busca de produtos naturais. Cereais germinados, algas marinhas, pólen de flores, pólen de abelha, passas azuis, infusão viva de rosa selvagem e ervas são imperdíveis. Muito alto valor nutricional tem abóbora, gergelim,
amaranto, farinha de cedro, bolo de cedro, leite de cedro, emer. Durante a transição para alimentos vivos, você não deve se apressar em recusar produtos lácteos fermentados, queijo cottage, queijo, ovo, gemas. Substitua os cereais cozidos por cereais vivos de cereais. A quantidade de produtos químicos nocivos em seu ambiente imediato, desde materiais de construção até cosméticos, pode ser minimizada se você definir essa meta. O único método de persuasão para os entes queridos só pode ser um bom exemplo. Não converta todos ao seu redor à sua fé, mas procure pessoas já prontas com ideias semelhantes e comunique-se com elas. Você só deve desconfiar das experiências de outras pessoas. Ao mudar para uma dieta de alimentos vivos, tenha em mente os benefícios e o objetivo, por que você está fazendo isso. Transmita sua intenção, reproduza seu filme, fale a sua realidade. O exercício adequado é parte integrante dos cuidados com o corpo tanto quanto a nutrição. Faça configurações para si mesmo, pronuncie formas de pensamento em purificação, regeneração e desenvolvimento. A declaração de intenção é o fator decisivo que separa e distingue apenas uma dieta de alimentos crus como forma de comer e comida viva como parte integrante do transurfing. Como pensamos, como comemos, como nos movemos. Quando sua consciência clarear e a energia aumentar, você se tornará capaz de muitas coisas com as quais nem poderia sonhar. Por exemplo, eu não teria conseguido escrever este livro se não tivesse feito o curso de renovação do Transurfing e alcançado um novo patamar. Afinal, já tenho tantos anos quando todas as realizações criativas, via de regra, ficaram para trás. Para escrever tal livro, você precisa ter uma consciência e energia suficientemente poderosas. Facilite sua vida.